Continuando, peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 041 de 2022 do Poder Executivo, para logo após ser submetido à discussão e única votação. Projeto de lei número 041, de 19/9/2022, dispõe sobre as diretrizes para elaboração de lei orçamentária para 2023 e da outras providências. O projeto de lei número 041 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador Alexandro. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Vaneide, público presente, Gilmar, e o público que assiste de casa. Rapidamente, quero externar aqui publicamente e agradecer aos nobres vereadores por ter compreendido, uma negociação, uma nova fala com o Executivo, especialmente na página 9 de 22, onde fala sobre a destinação de recursos para a PAI. Hoje, a lei orçamentária, de diretrizes orçamentárias, prevê R$149 mil. Mas, sendo observado a nossa lei orgânica, no artigo 183, preconiza que 25% da receita tem que ir para a educação e do montante apurado, 2% destinados à PAI ou congêneres. Como o próprio município, numa provocação que eu fiz, que a gente tem que provocar o município na questão jurídica, a gente fala sobre isso, por que não instituiu o Conselho da Pessoa com Deficiência, foi dito que a única entidade responsável e com zelo pela pessoa com deficiência é a PAI. Então eu subentendo que a única entidade que trabalha com pessoa com deficiência, merecedoras de 2% garantido em lei, seria a PAI. Então eu peço que líder de governo, presidente dessa casa, da composição do MDB, durante a semana conversem com o Executivo sobre essa questão, principalmente sobre a PAI. Uma revisão. Se é justo ou não é justo esse valor, está atendendo especificamente a nossa lei orgânica. Muito obrigado e peço, então, que todos os vereadores se manifestem, se assim entenderem. Vereador Haroldo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cidadão presente nessa casa, caros internautas. Nós analisamos rapidamente, após uma vista global da LDO que foi encaminhada a essa casa, e constatamos efetivamente de que existe uma polêmica, uma celeuma com relação à aplicação do 183 da nossa legislação, e especialmente a lei orgânica, e nós realmente achamos que deve ser discutido ou rediscutido, de forma que nós queremos, nesse momento, solicitar de que seja marcada uma sessão extraordinária. Posso até sugerir, diante da questão de agenda de cada qual, que isso ocorra na sexta-feira, às 14 horas. Gostaria de submeter isso à apreciação de todos os senhores e senhora vereadores e também do senhor presidente, para que então façamos uma sessão extraordinária e, antes disso, nós vamos manter os contatos junto à equipe técnica do Executivo Municipal, para que então se dar uma amplitude correta ao que foi levantado e que repercutiu de forma tal que ensejasse uma reanálise do valor atribuído pelo 183 na LDO. Nesse sentido, nossa solicitação e requerimento. Muito obrigado. Todos concordam com a sessão na sexta-feira, às 14 horas? Então, a sessão extraordinária, sexta-feira, às 14 horas, nesta casa. Passamos agora às explicações pessoais. Conceda a palavra ao vereador Alexandro Surrara. Reitero aqui as saudações já feitas e, oportunamente, agradeço ao Jair pela cedência hoje também do espaço, me atribuindo alguns minutos mais na minha fala. Como todos já fizeram aqui, quero aqui enaltecer a importância de ser professor. Temos o Jair nessa casa, por longa história, relevante e reconhecida como professor. Sou formado, licenciado em matemática também, uma das minhas graduações. Não exerço na escola regular, mas a matemática a gente usa de forma diária e tentamos fazer o que Rubens Alves falou, pedagogia do amor, que tem escolas que são gaiolas e tem escolas que têm asas, E eu gosto mais das escolas que têm asas, a que não prendem dentro de um argumento, uma filosofia, uma disciplina, onde faz a pessoa não pensar, e sim reproduzir.
Vereador Luiz, vereador Lalas tocaram num assunto muito polêmico. Aqui ninguém deve ser, né, invisível nas redes sociais, porque eu vejo que todo mundo posta e curte. Sabem que teve professores que se manifestaram contra o ato que aconteceu no sábado. Nós aprovamos aqui o projeto de lei 044, que concomitou na lei 3.452, concedendo R$50 em um vale almoço, em uma bebida, não sei se era alcoólico ou não, aqui eis a questão, né? Indiferente, mas foi dado lá, também ninguém era criança pequena, né? Todo mundo formado. Enfim, teve música, teve festa, mas apologia em período eleitoral é permitido por funcionário público? Em evento público, é permitido em período eleitoral um funcionário público fazer apologia política? Senhores, cada um faz o que quer em sua reunião familiar, em sua festa particular, promulga o que quer. Muito me admira um prefeito municipal apoiar um candidato a prefeito, né? E eu ler aqui no projeto, na justificativa do próprio prefeito, dizendo aqui que uma da pasta mais nobre, mais relevantes do serviço público da municipalidade é o professor, é a educação, e está na pasta do principal opositor. Não consigo compreender essa filosofia. Peço desculpas ao vereador Luiz por indagar o partido que o senhor representa, mas é um pensamento meu, é um pensamento de mais pessoas, né, que querem eleger não somente o Bolsonaro. Muitos estão gravando vídeos e falando, ele não é o melhor, talvez não é o mais justo, mas é o que nós temos para fazer o que o senhor falou, manter a liberdade de imprensa, manter a liberdade de família. É só olhar na história para trás. O próprio Alckmin falou, vamos voltar à cena do crime? O próprio Alckmin falou, se o PT quer voltar para a cena do crime. Faço essa referência pública e ontem, professores, estudantes, amantes da educação, foi afirmado no debate político na Band, pelo então candidato ex-presidiário, foi falado que ele vai fazer professor trabalhar de sábado, vai fazer trabalhar de domingo, para recuperar a educação. Não levou em consideração a pandemia, professores tiveram que aprender a tecnologia para poder dar sua aula. Isso é um desrespeito para quem passou um ano e pouco fazendo educação. Com pandemia ou sem pandemia, tem os que dão aula e tem os que faz de conta. Mas eu não posso penalizar um professor por um processo pandêmico que ninguém previu isso. Estou fazendo aqui a defesa no dia do professor para o professor. Essa é a minha opinião e nessa tribuna tenho o direito de exercê-la. Sobre a Alcave em Taió, presidente, não poderei ir, estarei num evento com a PAI, iremos com a nossa fanfara para Itapema, num festival bacana, saindo do município, sem fronteiras aí, né, por mais educação inclusiva, a banda da PAI se apresentando. Então, só para justificar minha ausência nesse evento que eu tanto gosto de ir, que é a Alcave. Sobre a PL hoje aqui, né, sobre o projeto de lei da lei orçamentária, obrigado os vereadores, né, a gente conversou muito, até agradeço o Jaci pelas orientações também, né, em bastidores de hoje, realmente tem que ser tirado de voto, tem que ser melhor analisado e tem que ser dialogado. Quando o vereador falou das fake news, também escutei a entrevista, e realmente, se estavam, né, querendo diálogo, por que o asfalto está todo recortado? O asfalto está todo recortado, gente, aqui não tem fake news nenhuma. Nós, vereadores, promovemos 2 conversas aqui com a comunidade, onde resultou numa conversa pública para a suspensão das obras, que teve numa audiência que eu não tive aqui, no final de setembro, 30 e poucos empresários que usaram a palavra, e no outro dia, bem na frente daquela loja, estavam as máquinas trabalhando. Isso não é fake news. Isso é Presidente Getúlio, final de setembro. Continuando a minha fala, para não ser extensivo, sobre as cheias, sobre a enchente, na sexta-feira tivemos aí a suspensão das aulas, e com ela a preocupação normal de quem vive em áreas alagáveis, quem vive, né, com esse temor. Conversei com o Lúcio, da Defesa Civil, pedi para ele sobre o porquê de não ter sido ainda feitas as limpezas do rio, a gente não tem como acompanhar tudo, e ele educadamente justificou, e com razão, com um período de chuva, não adianta alugar máquina, deixar parada num barranco, está pagando aluguel sem ter utilidade. Como o nosso tempo, né, prevê para novembro uma melhora aí climática, é para ser ainda iniciado esse ano, até isso é uma resposta para a comunidade que me procurou, para ter a execução dessas obras, a tão esperada, né, o desassoreamento aí de várias partes do rio. Serra dos Índios, aqui todo mundo já fez os seus elogios, deixo aqui, né, vereadora Vaneide, vereador Jean, né, que são, né, naturais dessa localidade, tão importante, tanto economicamente, né, como familiar,
quanto as pessoas que estão no nosso comércio, na nossa educação, na nossa cidade, oriundas do interior, com uma educação formal, como também tem no centro, né? Mas eu respeito muito a Serra dos Índios, porque a gente conhece, inclusive, o nosso presidente da APAI, um senhor voluntário, é do Serra dos Índios. Então, deixo aqui minha felicitação ao CPC e todas as pessoas que nos acolheram na data de ontem. Foi apresentado nessa casa hoje, na leitura dos projetos, a PL 020, se eu tiver bem de ouvido, onde fala da coleta de lixo. Foi dito pelo vereador Jaci, por inúmeras vezes aqui, e eu defendo essa opinião. Agora é o momento, talvez, de nós provocarmos uma audiência pública, onde as pessoas gostariam de ampliar a coleta de lixo. Já que nós estamos falando em mudar, eu estou usando a tua fala, vereador, que eu acompanho ela, eu acho muito bacana, a gente tem que dar nome quando a gente tem, né, pessoas próximas nossas que defendem as mesmas causas. Quando foi falado em aumentar a taxa, enfim, precificar, talvez é um momento de, eu sei que é um assunto polêmico, mas tem pessoas que talvez não se furtariam, não se incomodariam de pagar uma nova taxa para ter com mais frequência a retirada do lixo da sua casa. A audiência traz isso para nós, essa aprovação, sim ou não? Senão não teríamos feito também do perímetro urbano, né, que mesmo que está na lei, mas eu acho que ouvir a população sempre é o melhor caminho. Talvez eu esqueci alguma coisa de ser dita hoje, mas como eu já falei bastante de vários assuntos, peço sempre que as pessoas entendam, principalmente o executivo, um dos 5 princípios da administração pública, que é impessoalidade. Impessoalidade. Nós administramos o município. Esse município é administrado para as pessoas e não por pessoas ou para algumas pessoas, e sim para o coletivo. Hoje, felizmente, com pessoas nos apoiando, enxergamos que se existe uma legislação atual onde prevê recursos sem ter que tirar do contribuinte em pedágio, em rifa, em eventos, que é um direito dele dentro de um orçamento, se não for assim, vai ser visto e vai ser aprovado do jeito que for vir. E estou falando também das emendas impositivas. Levamos esperança naquela comunidade do Niterói, levamos no Tucano, fizemos reunião, vereadores precipitados igual o meu fez postagem, né? Enfim, estou envergonhado de falar para as pessoas que nós fizemos uma emenda de 11 vereadores para zerar a fila de alguns exames. Estou envergonhado de ter dito, acreditado que a lei é respeitada nesse município, mas não está sendo. Nós temos aí 45 dias para provar o contrário, que o vereador aqui está errado, que o município cumpre a sua legislação e respeita seus vereadores. Quero estar errado. Uma boa semana a todos e continue acreditando na família, na nação e no direito de expressão, que é a liberdade. Obrigado ao vereador Alexandro. Quebra de protocolo, Alexandre pediu mais 30 segundos. Eu quero aqui, recebi durante as nossas conversas, do meu amigo aqui Bicudo também, eu achei que ia vir nas correspondências, né, agora recebendo isso. Não sei se os senhores viram, mas não sei se foi na data de ontem que foi divulgado, vai acontecer o torneio familiar aqui em Getúlio. Lá no mês de fevereiro, fiz uma indicação em parceria aqui com a vereadora Vaneide, pedindo que seja replicado em Getúlio esse sucesso que tem em municípios vizinhos. E vai acontecer no dia 18, 19 e 20 de novembro, o torneio familiar em Presidente Getúlio. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 10 de novembro. É R$400 a inscrição, pelo que está aqui na minha frente. E quem quiser se inscrever, quem quiser mais informações, somente falar com a CME. E quero aqui, então, parabenizar o diretor de esporte por ter trazido o torneio familiar para Presidente Getúlio. Obrigado, presidente. Obrigado, Alexandre.